Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, meus queridos amigos de jornada, para mais um momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e que possamos, neste início de tarde de 19 de abril de 2020, refletirmos um pouco mais acerca dos ensinamentos do Cristo na nossa vida à luz da doutrina espírita. E neste momento, gostaríamos de agradecer a todos que têm nos acompanhado nesses últimos dias, nestas reflexões, nestes estudos. Agradecer, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus pela graça da vida. Agradecer a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado. Agradecer à nossa querida Mãezinha Santíssima, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. E que possamos, nestes momentos pelos quais nós estamos passando, nesses momentos, igual temos falado ultimamente, esse momento de tempestade, onde todos nós, o planeta Terra está inserido, que possamos sair desta tempestade mais fortalecidos, mais esclarecidos, e que possamos verdadeiramente aprendermos a lição e nos transformarmos em seres humanos, no sentido mais amplo e completo da palavra. E para esta tarde, trouxemos para este momento de reflexão, como temos feito quase que diariamente, do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, o capítulo 18. O capítulo 18, que André Luiz nos dá aqui como título Lembranças Úteis. Então aqui ele nos traz algumas lembranças, alguns lembretes que são muito, muito úteis para a nossa vida, nos chamando a atenção para aquela necessidade de transformação. E lembrando, conforme André Luiz nos coloca aqui, constantemente gostamos de lembrar, que não estamos falando isto, lembrando isto para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala. Estamos falando constantemente do Evangelho de Jesus, chamando a atenção para a necessidade de transformação, mas tudo isto que verbalizamos, tudo isso que falamos, estamos falando, eu estou falando, em primeiro lugar a mim mesmo. Os puxões de orelha é, em primeiro lugar, para este que vos fala. Então, as palavras que André Luiz dirige aqui, para todos nós, encarnados e desencarnados, com certeza serve para todos realmente, mas este que vos fala pega estes exemplos em primeiro lugar para aquele esforço constante, diuturnamente, para a transformação. Então, André Luiz começa o primeiro parágrafo desta reflexão, deste capítulo 18, nos dizendo o seguinte: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Então, aqui ele nos chama a atenção, como foi falado e nós encontramos lá no Pentateuco Mosaico, onde numa determinada ocasião Moisés, de uma certa forma, proibiu o intercâmbio mundo físico e mundo espiritual devido àquele excesso. E nos dias de hoje, a boa parte de nós cometemos estes excessos também, assim como na época de Moisés, onde tudo o que vai fazer quer consultar a espiritualidade amiga para ver se pode, para ver se vai dar certo. Até mesmo em centros espíritas que não deveriam adotar este procedimento, em muitas situações, quando tem a intenção de começar um trabalho novo, quer consultar a espiritualidade para ver se tem o aval, para ver se é possível ou se é aconselhável naquele momento. Então, se surgiu a ideia para o início de um trabalho, a execução de uma nova tarefa, com certeza é porque já veio através de uma intuição, que possamos rogar, neste caso, ao invés de pedir indefinidamente orientação espiritual,
rogar aos espíritos amigos que nos intuam para que possamos fazer as melhores escolhas. Não ficar pedindo para que eles decidam em nosso lugar, que eles tomem a iniciativa de mostrar para nós qual é o caminho a ser seguido. Onde fica o nosso livre-arbítrio? E, principalmente, onde ficaria, neste caso, ou onde ficará a nossa responsabilidade? Porque se os espíritos amigos nos indicam o caminho, constantemente o caminho a ser seguido, e a responsabilidade, quando a coisa não der certo, vamos colocar a responsabilidade neles, não vamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, vamos transferir a responsabilidade. Então aqui ele nos diz, se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que se aquela pessoa que nunca teve contato com os ensinamentos do Cristo, com o Evangelho de Jesus, se ele tiver contato por 2 semanas seguidas, já será o suficiente para ele saber fazer escolhas de acordo com o que Jesus nos orienta, em especial aquela frase bem curta: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, 2 semanas é o suficiente. E na sequência ele diz, não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Não gaste suas energias tentando consertar os outros. Gaste as suas energias, invista as suas energias para consertar você mesmo, para nos consertarmos. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Então, neste caso aqui, ao invés de nos esforçarmos no conserto dos outros, nos esforcemos sim para nos consertarmos e chamando a atenção e observando constantemente em relação à sabedoria divina da nossa obrigação de auxiliarmos. É nosso dever primordial trabalharmos constantemente na cooperação. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Então aqui ele nos chama a atenção para aquelas situações em que nós responsabilizamos os desencarnados, que nós os denominamos como obsessores, que foi culpa do obsessor em eu ter feito tal ou tal escolha. Então aqui ele nos chama a atenção que não responsabilizemos estes companheiros. Mesmo que esses companheiros que nós conhecemos como obsessores ou como inimigos espirituais, eles tenham agido na nossa vida e tenham de alguma forma nos prejudicado, não culpemos eles, porque se eles agiram na nossa vida, foi porque nós permitimos, foi porque nós abrimos campo mental desequilibrado para que eles pudessem agir na nossa vida. Então a culpa não é deles, a culpa é nossa. E aí ele diz ainda, repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Então aqui, aquela chamada lei da semeadura, ou lei da responsabilidade, ou também, como nós conhecemos, lei de causa e efeito. Então, se, de acordo com receitas e despesas, se fizermos mais despesas do que as nossas receitas, vamos ficar endividados. Se, nas nossas ações, fizermos coisas erradas, a reação, com certeza, vai nos trazer consequências. Os nossos modos, atitudes, compromissos e determinações. Como nós estamos agindo? Qual é a semente ou quais são as sementes que nós estamos semeando ao longo da nossa trajetória?
que possamos meditar sobre isto e fazermos as melhores escolhas para a vida. E ainda ele nos diz o seguinte: não recorra sistematicamente aos amigos espirituais. Aqui bem parecido com o primeiro parágrafo. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Ou seja, aqueles deveres corriqueiros do dia a dia. Não recorramos aos amigos espirituais, ao plano espiritual, para que eles tomem as decisões por nós ou que indique os caminhos. Aí ele diz na sequência: eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. Então, esses companheiros que às vezes nós julgamos que estão à nossa disposição, porque eles não têm nada o que fazer, que eles não têm contas a pagar, que eles estão livres das responsabilidades aqui do corpo físico, conforme André Luiz nos fala aqui de uma forma sábia, eles são igualmente muito ocupados, eles enfrentam problemas iguais a nós, eles também têm responsabilidades. Imaginemos um espírito como Bezerra de Menezes. Quantas responsabilidades ele tem no plano espiritual a serem cumpridas? Quantas tarefas ele coordena no mundo espiritual? Quantos grupos de trabalho estão sob a sua responsabilidade? Então, recorrermos a Bezerra de Menezes naqueles menores problemas da nossa vida é não ter, digamos assim, amor para com estes companheiros. Não ter aquela mínima noção de responsabilidade em relação aos nossos atos e querer que eles resolvam os nossos problemas. Aí ele faz uma comparação no final do texto, que quando nós agimos assim, é como se nós aqui no plano físico constantemente fôssemos recorrer aos nossos professores para que eles resolvam os nossos problemas. Naquela condição de eternas crianças que constantemente precisam de babás para resolverem os nossos probleminhas do dia a dia. Então, esses amigos espirituais não são amas secas ou babás que estão à nossa disposição para resolverem os nossos problemas. Mas nós sabemos que esses companheiros, quando nós demonstramos boa vontade, quando nós demonstramos realmente responsabilidade, compromisso para com aquilo que nós estamos fazendo e necessitamos de um auxílio através da intuição, eles estão sempre com uma disposição enorme em nos auxiliar, mas não à nossa disposição para nos carregarem no colo. E por último ele nos diz: não espere a morte para solucionar as questões da vida. Então não esperemos a morte para solucionarmos os nossos problemas do dia a dia aqui da nossa vida, porque nós sabemos que esses problemas não serão solucionados com a morte do corpo físico, que não é pelo fato de nos encontrarmos aqui em desequilíbrio que ao desencarnarmos automaticamente entraremos em equilíbrio, nos tornaremos anjos. Então aqui ele nos diz: nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos de forma alguma adotar aquela ideia equivocada ou fazer aquelas escolhas equivocadas em acharmos que estamos muito velhos para aprender coisas novas e que, em se morrendo, já estou prestes a deixar este corpo físico. Quando deixar este corpo físico, tudo estará resolvido. Não, de forma alguma. Aproveitemos todos os momentos, todas as oportunidades de aprendizado, de esclarecimento, de iluminação, enquanto estamos aqui no corpo físico. E aí ele encerra dizendo: a sepultura
não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa consciência. Então aqui, essa comparação que ele nos fala, que ele nos mostra, é muito interessante, porque a sepultura, ou seja, deixar aqui este corpo físico, no plano físico, e retornarmos para o mundo espiritual, é simplesmente em um futuro bem próximo, quando passarmos por aquele período de transtornos e retomarmos, à medida do possível, o equilíbrio da nossa consciência, é termos acesso à nossa própria consciência. E, nesta situação, neste momento, chorarmos e implorarmos a Deus, chorarmos o tempo perdido, o tempo desperdiçado, na verdade, os momentos desperdiçados para a nossa transformação que tivemos na condição de milhares e milhares de oportunidades durante a nossa trajetória aqui e desperdiçamos, e implorar a Deus uma nova oportunidade, uma nova existência em um corpo físico, para aí sim fazermos escolhas melhores. E com certeza Deus, na sua infinita sabedoria, amor, justiça, misericórdia, nos concederá quantas forem necessárias oportunidades que nós conhecemos com o nome reencarnação. Não tem um limite, não tem um limite onde Deus vai chegar e falar na nossa consciência: chega, basta, você não terá mais uma oportunidade. Não, de forma alguma. Igual nós observamos mensagens que estão chegando aqui para nós, naquela condição de mensagens mediúnicas, onde, em muitas situações, os espíritos, ou aqueles que se colocam na condição do espírito que está enviando aquela mensagem, que é o nosso prazo final. Esta pandemia veio para nos chamar a atenção para aquele prazo final para a nossa transformação. Se não nos transformarmos, virá algo pior para nos liquidar, para nos eliminar, ou para nos chamar a atenção ainda de uma forma mais dura. Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a lei de amor, de justiça e de caridade? Então, que possamos passar pelo crivo, pelo filtro da razão, estas mensagens, e não entrarmos em desespero, porque muitas dessas mensagens, elas não esclarecem, elas causam pânico, elas causam desespero nas pessoas. Como realizar em um prazo, por exemplo, igual vi recentemente em uma mensagem, como realizar em um prazo de 180 dias um processo de transformação para me tornar verdadeiramente uma pessoa boa, realizar em 180 dias essa transformação, coisa que eu não consegui ao longo de milhares e milhares de anos e até mesmo de milhares e milhares de existências. Com certeza, isso não passa pelo crivo, isso não é aceitável numa lógica comum, numa lógica rasa, com a justiça divina, com a misericórdia, porque Deus é amor. Deus não nos colocaria contra a parede, como nós falamos no linguajar popular, nos dando um ultimato final para a nossa transformação em 180 dias. Não, de forma alguma. Nós temos a eternidade pela frente. E espírito verdadeiramente sábio, ele não ameaça, ele não causa pânico. Também é lógico, nós sabemos que ele não passa a mão na cabeça, mas ele esclarece de uma forma sábia, de uma forma sensata. Então passemos tudo isto pelo crivo da razão, todas as informações ditas mediúnicas ou as informações que circulam através das mídias, por todos os meios de mídia, e não entremos em desespero, mas conforme Paulo de Tarso nos alerta, que tenhamos acesso a tudo, mas que possamos reter aquilo que for bom para nós, aquilo que for consolador, aquilo que for esclarecedor, aquilo que fizer com que possamos refletir e usarmos para a nossa elevação espiritual.
Um bom dia a todos, muita paz e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a esses companheiros que estão nos acompanhando neste momento. Recebam o meu abraço fraterno e de gratidão pela companhia, pela paciência em nos ouvir, em nos acompanhar, e a todos os companheiros que, porventura, tiverem acesso a este material. Paz a todos nós e até breve.